que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei à porta e vos se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, ao que bate à porta, abrir-se-á. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se então, sendo mau como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, com mais razão vosso Pai que está no céu concederá os verdadeiros bens aos que pedir a Ele. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e encontrareis é análoga a esta: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, porque este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o ser humano aplicava sua inteligência apenas para buscar alimentação, dos meios de se preservar dos intempéries e de defender contra seus inimigos. Entretanto, Deus ortogou-lhe o mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impulsiona à pesquisa dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às inovações, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é esta que lhe proporciona o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se engrandece, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Para além da nutrição material, carece da nutrição espiritual. É assim que o ser humano passa da barbárie à civilização. Porém, o progresso que cada uma pessoa realiza individualmente durante uma encarnação representa a mínima coisa, imperceptível mesmo em grande número de casos. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos. Tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o ser humano fosse mais avançado hoje que nas primeiras idades do mundo. Porquanto, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual deveria recomeçar. Ao contrário, retornando com seu progresso alcançado e adquirindo cada vez mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa à civilização moral. Se Deus tivesse eximido o ser humano do trabalho do corpo, seus membros teriam se atrofiado. Se o tivesse desonerado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado próprio, no instinto animal. Por isso, Deus lhe converteu o trabalho em necessidade e recomendou: buscai e encontrareis, trabalhai e produzireis. Dessa maneira, sereis filhos de vossas obras, tereis o mérito delas e sereis recompensados segundo o que houverdes feito. É aplicando esse princípio que os espíritos não poupam o ser humano do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções inteiramente acabadas e prontas a produzir, de modo a não ter somente que pegar o que lhe fosse depositado nas mãos, sem o trabalho de se abaixar para apanhá-las, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante se tornaria sábio a custas do nada, e ambos atribuiriam a si o mérito daquilo que não fizeram. Não, os espíritos não vêm poupar o ser humano da lei do trabalho, mas tão só mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e a rota que a ele conduz, afirmando-lhe: caminha e chegarás. Toparás com pedras sobre teus pés, observa e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos força necessária se quiseres empregá-la. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi à luz que vos ilumine o caminho, e ela vos será concedida. Rogai forças para resistir o mal, e as obtereis. Suplicai a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, como o anjo de Tobias. Eles vos servirão de guias. Rogai bons conselhos, e jamais vos serão recusados.
Batei à nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor, confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrerdes serão a punição de vosso orgulho. Este é o sentido dessas palavras: buscai e encontrareis, batei e se vos abrirá. Que assim seja. Então, o tema da nossa leitura é também o tema da nossa palestra, né? Ajuda-te que o céu te ajudarás. Então, aqui bem no comecinho, ele fala 3 principais máximas: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei à porta e vos abrirá. O que essas 3 máximas têm em um comum? Sempre vem, gente, antes do nosso pedido ser atendido, antes de encontrarmos o que nós buscamos, tem uma ação nossa. Depende do nosso agir, depende do nosso empenho, depende do nosso esforço, depende da nossa fé, igual que fala, depende da nossa humildade e da nossa vontade verdadeira naquilo que estamos pedindo. Então, antes que Deus realize aquilo que estamos pedindo, igual que fala, pedi e vos será dado, tem o ato de pedir. Ah, mas então, que fácil, né? Eu quero, plim, acontece. É fácil assim? Como tem um desenho que meu filho assiste e fala assim: eu sei a palavra mágica, me dá. A gente, infelizmente, acha que com Deus também funciona assim. A gente faz uma oração hoje e pede para Ele, me dá. E aí amanhã a gente quer que o nosso pedido esteja aceito. Que além da gente não pensar que meu pedido é realmente uma necessidade ou simplesmente um desejo ou um capricho, além disso, a gente ainda quer para ontem. Somos, além de tudo, boa noite, imediatistas. Queremos tudo para agora. Então a gente não para pensar, a gente não para estar analisando todas essas situações, e ainda a gente quer que Deus nos atenda prontamente. E quando Ele não nos atende prontamente, a gente passa a pensar que Deus não nos ama, que Ele não nos ouve, que Ele é indiferente às nossas vontades, mas a gente ainda tem essa imaturidade de querer tudo para hoje. E aqui, se a gente for traduzir essas máximas aqui ao pé da letra do latim, quer dizer: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. É Deus nos falando para a gente continuar, prosseguir com os nossos esforços. É um processo contínuo que a gente tem que fazer todos os dias. A gente está aqui progredindo, então é algo que acontece diariamente. Então, para que a gente insista em pedir, que a gente insista em correr atrás, que a gente insista em bater nas portas certas. Então, que a gente não desista no primeiro não, agora não, de Deus. Porque talvez é porque não seja o momento certo, mas a gente não consegue enxergar. Então ele fala para que a gente continue orando, que a gente continue pedindo, se a gente realmente tem certeza que é uma necessidade e não apenas um mero capricho do nosso orgulho, da nossa vaidade, um mero capricho para nos tornarmos melhores que os outros, para aparecermos, para alimentar a nossa vaidade. Realmente o que estamos pedindo é uma necessidade? Se realmente sim, se fizer a nossa vontade, se alinhar com a vontade de Deus, se essa for a necessidade, que a gente continue alimentando esse desejo no nosso coração, que a gente continue pedindo para Ele, porque nós seremos atendidos. Ele aqui mesmo nos fala que até um pai como nós, maus, a
a gente não atende os nossos filhos quando esse desejo realmente vai trazer o melhor para eles? Agora, quando um filho pede algo que é por capricho, ou algo que ele acha que é o certo, mas nós, pais, sabemos que vai trazer para ele grandes consequências, a gente mesmo assim dá para ele? Não, a gente nega. E olha que somos imperfeitos. Por que nós achamos que Deus vai nos conceder algo que irá nos levar à nossa perdição? Né? Então, muitas vezes o não que a gente acha que recebeu de Deus é simplesmente um livramento. E aqui tem uma pergunta que fala que tudo que você pedir vos será dado. É tudo mesmo? Tudo que eu pedir, Deus vai me entender? Não, gente. Deus não é aquele ladinho da lâmpada que sai realizando todos os seus desejos. Ele não realiza nossos desejos, ele realiza as nossas necessidades. Deus é um Pai sábio, ele nos oferece ferramentas para que a gente cresça, para que a gente fortaleça realmente o nosso desejo, para que a gente tenha ferramentas para nos amadurecer e valorizar tudo que a gente conquista através das suas bênçãos. Então, se fosse assim, é igual quando a gente ganha tudo ou dar tudo de mão beijada. É valorizado? Ninguém dá valor. Então, se tudo que eu pedisse para Deus, Ele colocasse nas minhas mãos, eu não daria valor nenhum. Por quê? Porque não teve meu empenho, não teve meu esforço, não teve meu merecimento. É só eu pedir, olha o tanto que é fácil. Por que eu vou valorizar algo que é tão fácil? Então, Deus coloca ferramentas, Ele não vem aqui fazer o nosso trabalho, Ele nos dá ferramentas para que a gente conquiste e que assim, com o mérito da conquista, a gente valorize cada coisa que a gente tem. Ele quer nos ensinar os verdadeiros valores da vida, o que é realmente importante. Ele quer que a gente aprenda a valorizar tudo isso. E eu realmente sei o que eu preciso? Eu realmente sei tudo que eu estou pedindo para Deus? Será que tudo que eu estou pedindo para Ele é o melhor? É o correto? Eu realmente quero isso que eu estou pedindo para Deus? Ou é algo momentâneo? Eu realmente quero isso? O Haroldo, hoje, vendo uma palestra dele, ele falando assim, que tudo que você pedir, você anota a data e o que você pediu. Com o tempo, você vai voltar nesse caderno de anotações, você vai ver o quanto de coisas insignificantes você pediu. Que são coisas transitórias, que lá você achava que você necessitava daquilo. Hoje você olha e você fala assim, meu Deus, eu não precisava disso para quê? Que coisa superba, que coisa mais rasa que eu estava pedindo. Então, realmente, a gente sabe o que a gente está pedindo para Deus? É realmente isso que eu desejo para mim? É realmente isso que eu necessito para mim? Ou nós estamos aqui na Terra como Alice nos Países das Maravilhas, que fala para o coelho que ela quer ir para algum lugar. Para que lugar você quer ir? Tanto faz, para qualquer lugar. Gente, quando a gente não sabe o caminho, ou quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é um norte, uma bússola do que é realmente importante para a nossa vida, do que eu realmente quero para a minha vida. Então tá, eu preciso, é uma necessidade nossa, né? Porque nós precisamos nos manter aqui na Terra no trabalho. Então eu quero passar num concurso público. Beleza. O que você está fazendo para que isso aconteça? Você está só falando, ó Deus, vou fazer um concurso dia 10. Esteja lá comigo e tá tudo certo.
Ou você está realmente fazendo o esforço de estudar, de abrir mão de muitas coisas para que esse sonho se realize, porque nós precisamos fazer renúncias. Infelizmente, para realizar nossos desejos, tem que ter o esforço, tem que ter renúncias. Não dá para você continuar do mesmo jeito. Não dá para você achar que você vai ter a mesma chance de uma pessoa que estuda 24 horas por dia, sendo que você, 23 horas, está no oba-oba e senta 1 hora na cadeira e começa a estudar. Você acha que você tem a mesma chance? Seria justo Deus ir lá fazer a prova para você, enquanto esse que estudou, Deus não vai lá ajudar ele? Nós estamos fazendo a nossa parte? Eu quero um casamento sólido. O que eu tenho feito para criar raízes nesse casamento? Qual a minha parte que eu estou fazendo? Eu quero que meus filhos cresçam homens de bens. Qual o alicerce que eu estou dando para os meus filhos? Qual a minha parte que eu estou fazendo? Ajuda-te. Faça a sua parte, que da minha eu vou fazer. Tem uma coisa que eu não posso fazer para você. É a sua parte. Eu vou te dar suporte, eu vou te dar luz, eu vou te dar sugestões, eu vou te dar intuições, mas eu não posso fazer o que cabe somente a você fazer. Então vai lá e faça, que eu vou te auxiliar de acordo com o seu merecimento e a sua necessidade. A gente não pode, gente, simplesmente cruzar os braços e ficar esperando na janela o milagre da transformação da nossa vida. O nome já fala, nossa, sua vida. Então tome as rédeas dela. A gente tem que sempre usar o meio termo, porque tem pessoas que ficam na janela esperando que Deus faça tudo. E tem aquelas também que acham que são autossuficientes e não precisam de Deus, né? Então nós temos que entrar aí nesse equilíbrio, nesse meio termo. Nós temos que fazer a nossa parte, mas temos também que nos entregar, mostrar para Deus as nossas necessidades, as nossas vontades. E se estiver alinhada com a vontade dele, tudo vai fluir de uma forma mais leve. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Deus, muitas vezes a gente pede para Ele, Ele nos responde prontamente. Você pede hoje, amanhã acontece, ou na mesma hora. Às vezes você pede uma luz, uma resposta. Ele não responde como se eu estivesse falando aqui com o Marcelo, ele não vai me responder com a boca, do mesmo jeito. Ele vai me dar sinais, ele vai usar pessoas para tocar meu coração, ele vai usar situações para me modificar e para mostrar aquela realidade para mim. Às vezes tem hora que você nem acredita, você acabou de pedir para Deus, na mesma hora, pá, vem ali o sinal explícito, assim, ó, a legenda para você. Outras horas ele fala assim, espera um pouquinho, mas logo ele te atende. E outras ele fala assim, não, isso não. Infelizmente, o não de hoje a gente muitas vezes vai ficar contrariado. Aí mais pra frente a gente vai agradecer imensamente aquele não que a gente recebeu. Por quê? Porque a gente consegue enxergar só o agora. Deus, gente, enxerga o hoje, o ontem, o amanhã, encarnações que nós já vivemos e encarnações que nós ainda vamos viver. Ele está. Então, o não que a gente recebe hoje, que a gente fica frustrado, indignado, achando que Deus nos esqueceu, Ele está nos dando a maior prova de amor do mundo. É o melhor sim que Ele poderia nos dar. E outra coisa, eu estou aqui rezando, todo dia eu estou pedindo, todo dia eu estou insistindo, estou batendo na porta certa. E tá, essa porta hoje abriu. Eu estou pronto para ela. Eu estou pronto para usar a bênção que eu estou pedindo para Deus todos os dias. Eu tenho me preparado, eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para o casamento, igual eu falei, edificado, que eu estou pedindo todos os dias. Eu estou pronto para o emprego do concurso público. Eu estou pronto para ter um filho e edificá-lo. Eu estou pronto para ter minha casa própria. Eu vou fazer bom uso
desse pedido? Ou essa bênção que você tanto quis vai ser objeto da sua decadência, da sua destruição? Porque, gente, bênção que a gente não sabe utilizá-la da maneira correta pode virar declínio para nós. Muitas pessoas acham que a riqueza é uma bênção. Sim, desde que utilizada da forma correta. Muito nos será dado, gente, muito nos será cobrado. Grandes poderes, grandes responsabilidades. É uma bênção? Tem gente que já nasce aí na fortuna e que a gente muitas vezes inveja aquilo, achando que é a melhor coisa do mundo. Mas fortunas nas mãos erradas, gente, pode trazer consequências para várias outras encarnações. Para essa e para várias outras vidas. Por quê? Porque se Deus nos confiou grandes coisas, Ele vai nos cobrar. É igual banco, gente. Você vai lá e pegou um empréstimo pequenininho, o juro é pequenininho, todo mês você vai pagar bem pouquinho, vai lá e faz um arrombo lá no banco, tira milhões lá para você ver o juro que você vai pagar por mês. E assim, gente, são os empréstimos que Deus nos faz. Empréstimo seja de dinheiro, de saúde, de filhos, Ele está nos usando como depositários, não somos proprietários. Nós vamos prestar conta de tudo que Ele nos está oferecendo. Então eu estou pronto para esse empréstimo que eu estou pedindo de Deus. Eu vou saber fazer bom uso dele. E muitas vezes, gente, a gente está tão acostumado, ou a gente gosta tanto de bater em porta que nunca vai se abrir, porque a gente quer entrar na onda do vitimismo. Nunca dá certo comigo, nunca funciona, eu nunca dou sorte. É mais fácil a gente achar respostas para quando não dá certo. Aí você já entra no vitimismo, o coitadinho, é muito mais fácil do que abrir uma porta e você não saber lidar com ela. Então a gente muitas vezes bate em porta que a gente sabe que não vai abrir, gente. Porque não é para abrir aquela porta. Deus sabe que não é o melhor para nós, então ela não vai abrir. A gente insiste em bater ali para reforçar que nós não conseguimos. Para reforçar que somos fracassados, que somos coitadinhos. Então aqui fala, gente, olhe também a porta que você está batendo. É uma porta que tem possibilidade de abrir. Lá ele ainda cita, ele fala assim que ele é pequenininho, como que ele vai querer entrar no ramo de um atletismo que precisa de altura. Ele sabe que ele vai bater em porta que não vai ser lucrativa para ele. Então a gente tem que olhar de acordo com as oportunidades que nós temos, se vai dar certo. A gente também tem que fazer essa análise. A gente não adianta ficar pedindo para Deus o impossível, algo que a gente não está preparado, algo que a gente não tem a capacidade. É mesmo que hoje falar assim, eu quero ser presidente do Brasil. Gente, eu não tenho. Entendeu? Então tem umas coisas que a gente tem que ter também, fazer a nossa parte, fazer essa análise, ter essa bússola interna do que está ao nosso alcance, do que está dentro da nossa capacidade. Não adianta você ficar sonhando aí com o impossível. Sonha com o que está dentro da sua realidade para que você não se frustre e não fique culpando a Deus pelo que não dá certo, pelo que está dando errado. É porque a gente está querendo dar o passo maior que as pernas e a gente fica culpando o outro, culpando Deus pelas nossas frustrações. E qual seria então, já que está aqui falando que eu tenho que fazer minha parte, então qual seria então a ajuda de Deus, já que ele falou ajuda-te, que o céu te ajudará? Então o que é essa ajuda de Deus? O que é essa ajuda dos céus? Ele vai vir aqui e vai fazer a nossa prova do concurso? Não. Ele vai vir aqui e vai trabalhar no nosso lugar, nosso esforço físico? Não. Isso acaba a nós. Ele nos vai... Ele vai passar a mão na cabeça, né? Muitas vezes Deus age, a maioria das vezes com nós seres humanos imperfeitos, pela dor. Né? Porque é a forma que geralmente vai nos aproximar dele. É onde toca. É onde mais toca.
Esses dias estava tendo uma conversa e foi justamente isso aí. Às vezes a gente entra numa situação de dor porque, infelizmente, ele não consegue nos trazer para ele pelo amor. Então, ele tem situações, igual fala, coisas que a gente não entende hoje, que dói hoje, que a gente vai entender que é simplesmente uma situação para nosso amadurecimento, para nossa aproximação do que é realmente verdadeiro, do que é realmente sólido, do que realmente é essencial para a nossa vida. Porque nós estamos presos em coisas muito rasas, muito supérfluas, a gente ainda é muito apegado a isso e não estamos olhando o que é realmente necessário para a nossa vida, né? Então, o que é essa ajuda de Deus? Vai vir por onde? Através de uma intuição, de uma sugestão, de um livramento, de uma proteção, daquele pedido que você pede sabedoria para saber lidar com situações, as adversidades da vida e ele acerena no seu coração. Aquele momento que você pede sabedoria para saber lidar talvez com um colega de trabalho que é complicado e ele te mostra, ele te aquieta. Aquele momento que você silencia seu coração e que você realmente consegue ouvir o que é melhor para mim. E aí vem aquela intuição. Muitas vezes a gente não ouve a resposta que a gente queria, porque a gente queria uma resposta que, agradasse o nosso ego, o nosso orgulho, e nem sempre é a resposta de Deus. E a gente vai contra a vontade dele, mas ele nos fala. É sempre a nossa voz da consciência tem uma sugestão boa e vem aquela menos feliz, ou aquela bem. Qual que a gente geralmente segue? Veio a sugestão de Deus. A gente seguiu? Nem sempre. Então ele vem nos ajudando assim, nos fortalecendo, nos dando luz, nos dando sabedoria, nos dando sugestões para seguir o caminho correto. Essa ajuda de Deus. Ele nunca falou para nós, olha, vai lá para a terra que eu vou fazer tudo para você. Se fosse para ser assim, gente, Deus tem, quando ele nos criou, ele tinha o poder já de nos fazer perfeitos. Por que ele não fez? Porque ele queria que nós tivéssemos o mérito do nosso trabalho, o mérito da nossa evolução. Ele queria que a gente tivesse essa conquista. Eu consegui. Eu venci, saí lá do átomo e cheguei no angelical, com o meu esforço. Com a ajuda de Deus, sim, imprescindível com a ajuda dele, mas com o meu grande esforço. E com o meu coração aberto, com a minha mente aberta, para estar alinhado com a vontade de Deus. Então, igual eu falo, quando o nosso desejo se torna necessidade, que a gente realmente pede só o que a gente necessita, e essa nossa necessidade alinha com a vontade divina, tudo flui. Quer dizer que vai ser tudo fácil? Mar de rosas? Não. Mas é mais fácil você remar com a maré do que contra a maré. Não adianta você ficar pedindo coisas que Deus não vai te oferecer, que vai contrário ao que Ele quer para você, que é o seu progresso, o seu crescimento, a sua melhoria, a sua evolução. Porque, infelizmente, gente, nós, ainda imperfeitos que somos, a maioria dos nossos pedidos é por vaidade, é por orgulho, é porque nós queremos ser melhores, maiores, não porque nós precisamos, é porque simplesmente o fato de quero ter, deve ser legal, eu quero ter. Mas a gente nunca para e pensa, se eu realmente quero, se eu estou pronto para o que eu estou pedindo, se é uma necessidade, um orgulho, uma vaidade tola. Então aqui veio nos mostrar, gente, que é para nós fazermos a nossa parte de humanos, de encarnados, que é a nossa parte física. Seja no plano material, que é de trabalhar, seja também na nossa evolução espiritual. Simplesmente não dá para Deus vir aqui e falar assim, hoje você vai ser bonzinho.
É uma conquista, gente. É uma reforma que nós temos que fazer em nós mesmos. Olhar o que está dentro de nós que precisa ser mudado, é a nossa reforma íntima. O que está me incomodando interiormente? Como que eu faço para estar mudando? Estudando, praticando a caridade, tentando auxiliar, para que as minhas qualidades vão aí diminuindo os meus grandes defeitos. Então, todos os aspectos, seja físico, espiritual, nós precisamos nos esforçarmos. Precisamos fazer aquilo que cabe somente a nós fazermos, a nossa parte. Uma coisa que a gente pede muito para Deus, saúde. Não é? Acho que uma das coisas que a gente mais teme é adoecer. Então é uma coisa que a gente pede demais para Deus, saúde. Mas o que eu tenho feito para cuidar da minha saúde? Gente, hoje não falta pesquisas e estudos mostrando o que é bom e o que é ruim para a sua saúde física. Geralmente a gente vai em tudo que é ruim. A gente come o que não pode, a gente bebe o que não pode, a gente entra nos vícios que a gente sabe que diminui muito a nossa energia vital, nosso fluido vital, que é o nosso suicídio involuntário, e a gente insiste em arruinar a nossa saúde. Aí é a hora que a gente está adoecida, a gente corre para Deus. Mas por que a gente também já não está fazendo a nossa parte? Por que a gente já não está se cuidando? Não é? Então, para a gente estar olhando muito para isso. Coisas que eu também posso estar ajudando ali para a realização da minha saúde, para estar facilitando a parte de Deus, para Ele não ter que ficar socorrendo a gente todo momento, a gente ficar pedindo toda hora, a gente também tem que fazer a nossa parte. E a nossa saúde mental, gente, como que a gente tem cuidado dela? Hoje em dia a gente está vivendo em um mundo que a gente entra numa correria infinita para que a gente não olhe para a nossa doença mental. A doença do século hoje, gente, é a depressão. Por quê? Porque nós estamos todos adoecidos mentalmente, porque a gente não está parando para cuidar do nosso espírito, da nossa mente. A gente está em uma constante busca pelo ter, está esquecendo do ser. A gente não está cuidando da nossa mente. A gente não está cuidando do nosso espírito. Então aqui, gente, é chamando a nossa atenção para que a gente faça a nossa parte. Não vamos ficar só esperando a providência.